amor sempre procura pessoas para ajudar. Mas você tem que estar mentalmente preparado antes de sair de casa para fazer isso, ou não vai prestar qualquer atenção. Eu não vou nem impedir que levante a mão, mas eu só queria saber quantas pessoas aqui esta manhã tirou pelo menos 30 segundos mentalmente pensando a respeito de pedir a Deus para ajudá-las a perceber pessoas hoje que estivessem em necessidade de definir a sua mente para sair, ser um encorajador, ser simpático, ser agradável, ajudar as pessoas. Jesus, que na verdade era o amor encarnado, eu amo isso. Ele sempre teve tempo para ajudar as pessoas. Ele contou uma história, deixando-nos saber como devemos viver. Lucas 10, 26 ao 34. E Jesus disse a ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele disse: você deve amar o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente, e você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente? Sim, você respondeu corretamente. Faça isso. Eu fiz um ciclo em volta do faça isso. Porque, veja, muitas vezes nós sabemos as respostas, mas nós não estamos fazendo. Quer dizer, não importa quanto você bata palmas e aplauda a minha mensagem hoje, se você não for para casa e fizer isso, então, se você somente tirasse alguns segundos esta tarde, sentasse em algum lugar e pensasse de propósito, esta é uma das maneiras pelas quais você renova sua mente pensando de propósito, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero caminhar em amor hoje. Eu vou caminhar em amor hoje. Ajuda-me, Senhor, a caminhar em amor hoje. Eu quero ajudar alguém hoje, rapaz, vou te dizer uma coisa, você começa a orar todos os dias, e Deus, eu quero ajudar alguém hoje, com certeza você será a pessoa mais ocupada que possa imaginar. Eu vou te dizer uma coisa, eu não fico entediada. E francamente, eu não sei como qualquer cristão poderia ficar. Faça isso e você viverá, desfrutará de uma vida abençoada, uma vida infinita no reino de Deus. Isso não é incrível? Agora faça isso e você vai desfrutar a sua vida. Eu amo isso. Podemos parar aqui e ter uma festa de aplausos. E um homem determinado a justificar-se perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Como se não soubesse. Assim disse Jesus em resposta a ele: eu amo isso. Foi como: ok, vou aceitar o desafio. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, os quais o despojaram de suas roupas e o espancaram. E os assaltantes seguiram seu caminho despreocupadamente, deixando-o meio morto. E agora eu posso dizer que você encontra pessoas assim todos os dias. Pessoas espancadas pelo mundo, foram feridas, foram abusadas, foram maltratadas, estão deitadas em algum lugar, se não fisicamente, mentalmente, emocionalmente, do lado da estrada da vida, sem esperança e sem ajuda. E agora temos algumas opções sobre o que nós podemos fazer a respeito. E agora, por coincidência, o sacerdote, um homem religioso, ele estava descendo a estrada. E quando viu aquele homem deitado ali naquele lugar, em tal estado, ele passou do outro lado da estrada, ele atravessou a rua para ficar longe dele. Ah, meu Deus do céu. Alguma vez paramos em um semáforo e esperamos que o farol mude para que possamos fugir antes do mendigo chegar à nossa janela? Sabe, às vezes nós apenas não queremos mexer com estas pessoas, sabe, que nos deixam desconfortáveis e não temos a certeza. Bem, é muito simples. Se você sente que Deus quer que você os ajude, ajude. Se você sentir que não, então não. Temos que usar a sabedoria. Nem todo mundo pedindo dinheiro é realmente pobre. Alguns estão ficando ricos. Mas você saberá. Você é guiado pelo Espírito. Você vai saber. Eu vou te dizer algo. Eu prefiro ajudar alguém e estar errada
a não ajudar alguém e estar errado. Amém? Eu prefiro dar a alguém alguns dólares e em seguida ouvir Deus dizer: você não devia ter feito isso. E depois o levita, que também era um tipo de homem religioso na época, desceu por aquele lugar e também viu aquele homem e passou pelo outro lado da estrada. Mas o certo samaritano que viajava desceu até onde ele estava, e quando ele viu aquele homem, ele foi movido. Todos digam: foi movido por compaixão e piedade. Nós precisamos apenas parar de dizer: eu me sinto tão triste sobre eles. Não há problema em sentir pena das pessoas, mas precisamos também estar prontos para nos mover. Onde você está? Vou continuar pregando apenas para você. Sabe-se nada mais, quando você pensar em alguém que está sofrendo, faça uma oração por ele. Seja movido e diga: Deus, conforte ela hoje. Qualquer coisinha, qualquer coisa que não seja nada. A única coisa que não se pode continuar fazendo é não fazendo nada. Não fazer nada não é mais aceitável. Eu lhe digo, eu vivo uma vida emocionante porque eu nunca sei o que Deus quer que eu faça daqui a pouco. Eu não gosto de tudo, mas eu estou feliz em trabalhar com Ele para ajudar pessoas. Então ele moveu-se de pena e compaixão, verso 34, e então foi ter com ele, lavou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e então ele colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem, pediu que cuidasse dele, e ele teve que ir embora terminar seus negócios que tinha a fazer, e ele disse ao proprietário de lá: custe aquilo que custar. E eu amo isso, custe aquilo que custar, cuide dele, quando eu voltar, eu vou pagar a você, custe o que custar. Nós não temos muitos crentes assim, é como: se o que for necessário, custe aquilo que custar, o que for preciso, você pode contar comigo. Você não está gostando como deveria. Pelo amor de Deus, Joyce, eu só tenho uma certa quantia de dinheiro. Bem, ninguém está esperando que faça algo que você não pode fazer. Sabe, Deus até desafiou-me. E eu hesitei em dizer isso porque você não vai gostar, você não vai querer aplicar em sua vida, mas eu vou dizer assim mesmo de qualquer maneira. Deus, ajuda-me assim e assim. Deus me disse um dia: por que você não para de pedir-me para fazer coisas às pessoas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer? Um grupo de homens cristãos, muitos deles no ministério, alguns de negócios, estavam orando dias juntos, e eles começaram a orar sobre uma determinada conferência que eles iam ter que fazer. E um homem começou a orar para que Deus fornecesse fundos suficientes necessários para aquela conferência. E oraram por algum tempo, e um dos homens parou e disse: não precisamos orar nem incomodar Deus a respeito disso, porque entre nós temos tudo o que precisamos para pagar esta conferência sem nenhum problema de dinheiro. Amigo. Mas você sabe o quê? Nós temos nosso pequeno limite de doação. E rapaz, se Deus quiser algo além disso, vai ser bem difícil, viu? Bem, eu fiz minha parte dando este mês. Agora, como seria se Deus dissesse isso? Agora, olha, você esteve aqui 3 vezes este mês e eu fiz a minha doação para você, então... Estou me divertindo, não sei de você, mas eu estou. Aqui está uma pergunta: se você tivesse uma necessidade, você seria amigo de você mesmo? Finalmente eu posso dizer que sim, mas por muitos anos da minha vida eu teria que ter pensado: nem tanto. Como é que nós pensamos sobre as pessoas quando se trata de determinados julgamentos, sabe?
Eu não sei sobre você, mas tenho que trabalhar nesse tipo de coisa. Nem tudo vem naturalmente para mim. Dave talvez tenha nascido naturalmente agradável e ele ama todos, mas eu não sou assim. Sabe, eu posso ir sentar-me numa cafeteria e pensar: oh, eu não gosto de você. Ah, olha aqui, cara, você parece estranho, hein? E por que não gostamos das pessoas? Deixe-me contar. Às vezes você olha para uma mulher que é mais magra do que você não gosta dela. Uma das minhas coisas favoritas era sentar-me no shopping, criticar as pessoas enquanto andava para cima e para baixo pelo corredor. Sim, eu estou dizendo a verdade. Bastava-me apenas sentar. Bem, o que um cara bonito como você está fazendo com esta mulher tão feia? É, veja, você também faz isso. Cara, eu não entendo uma coisa dessas. Bem, talvez ele seja uma daquelas pessoas que se preocupa mais com o coração e o espírito de uma pessoa. Talvez ele esteja realmente agindo com um pouco mais de Deus. Ok, aqui vai. Lucas 6,37, não julguem, nem pronunciem qualquer julgamento, nem sujeitem-se à censura e não sereis julgados. Não condenem, pronunciem qualquer culpa e vocês não serão condenados nem declarados culpados. Absolva e perdoe e libere, desista de ressentimentos, deixe-os e serão justificados e perdoados e libertos. Ok, aqui vem a minha pergunta. Se você cometesse o erro, você iria ser amigo de você mesmo? Bem... Ok, é melhor nós voltarmos nisso de forma diferente. Em outras palavras, quão misericordiosos eu sou quando alguém não faz a coisa certa nas primeiras 3 vezes. E quantas vezes eu vou ter que dizer a você aquela mesma coisa de novo, de novo. E veja a vida como uma roda, o que você coloca sobre ela volta para você. Dave e eu temos esse pequeno ditado: coloque isso na roda, coloque isso na roda. Pense antes do tempo. Eu não vou perder a minha calma hoje. Quando eu sair de casa hoje, não vai acontecer tudo do jeito que eu gostaria, que eu quero. Eu vou ficar calmo e bem-humorado, assim mesmo. Não ficarei chateado o tempo todo. Você acha que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Sente-se e pense desse jeito de propósito. Não se sente lá e pense, se isso acontecer, eu vou ficar zangada. E se aquilo acontecer, eu vou ficar zangada. Rapaz, se eu não conseguir aquela promoção, eu vou ficar chateada. Se você fizer isso mais uma vez, eu vou embora daqui imediatamente. Segundo Timóteo 2,23. Mas recuse-se, feche a sua mente contra isso. Sabe, tudo volta para a sua mente. Feche sua mente contra insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas controvérsias sobre questões ignorantes. Você não ama a Bíblia amplificada? Outras palavras, quando começar um assunto estúpido, diga: eu estou fora daqui. Isso não vai acabar bem, então eu não vou participar disso. Amém? Oh, meu Deus, eu me lembro como eu costumava discutir com Dave apenas para provar que eu estava certa sobre alguma coisa. Eu costumava começar tantas brigas sobre esse tipo de coisa, coisas insignificantes, mal informadas, pouco edificantes, estúpidas, que não fazem qualquer diferença para alguém. Olá, será que tem alguém em casa hoje? Você já teve uma discussão com alguém sobre quem era o ator ou atriz daquele filme da TV?
A maioria de vocês é jovem para saber quem foi Henry Fonda, mas Dave costumava pensar que todo mundo era o Henry Fonda. E olha o que nós fizemos. Uma noite eu estava discutindo com ele e nós íamos ficar até mais tarde para ver os créditos do filme, para ver quem era o ator. Ficar sem dormir, ficar cansado no dia seguinte. E sabe, o Espírito de Deus falou comigo. Joyce, será que faria realmente alguma diferença para a salvação de alguém se Dave vivesse e morresse pensando que o ator era o Henry Fonda? Eu não sei. Recuse-se, feche sua mente contra. Em outras palavras, quando o absurdo começa, é quando você pode pedir a Deus para começar a mostrar-lhe. Quando estiver entrando em alguma coisa que não faz sentido nenhum, por favor, mostre a mim, antes de eu entrar tão profundamente que não possa sair. Feche sua mente contra. Não tenha nada a ver com insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas, controvérsias sobre questões ignorantes. Pois você sabe que elas fomentam contendas e criam discussões. Contenda é brigar e discutir, entrar em desacordo. Mas a parte que eu mais odeio em contenda é uma tendência à raiva oculta. Onde todo mundo está sorrindo, louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. E você vai para casa e briga a tarde inteira. Dave e Joyce, como vocês. Glória a Deus. As crianças, que queridinhos, são tão lindos. E por todo o caminho até a igreja você foi brigando, gritando e berrando? Provérbios 20:11:3 diz: é uma honra para um homem cessar contendas e manter-se distante delas. Mas todo insensato se envolve nelas. Que tal tomar uma decisão de que você vai ser? De agora em diante, eu defino a minha mente para que quando eu tiver um problema com alguém, eu seja o primeiro a pedir desculpas. Que bom, eu estou ouvindo alguns de vocês assim. Bem, eu acho que essa é uma boa ideia. Sabe, senhoras, eu posso dar um conselho? Os homens fiquem aqui por um minuto. Não espere que o seu marido se desculpe com você. Porque ele nem sequer acha que fez algo errado para começar a conversa. Assim, portanto, ele não vai se desculpar. Você vai ser aquela que mais vai pedir desculpas durante toda a sua vida. E assim você pode fazê-la por Deus e ser feliz. Sabe, eu andava por aí zangada por 3 semanas e Dave nem sabia o que tinha feito. Ele nem sabia o que ele tinha feito. E o que quer que fosse, ele lançava o seu cuidado 2 segundos depois de ter feito qualquer coisa. E sabe, eu ficava zangada e tinha uma dor de estômago e não dormia à noite. E tudo isso era tolice. Era bobagem. Pense nisso de uma forma diferente. Veja como você pode pensar. Quer saber? Vou deixar isso para lá. Não é? Eu vou deixar isso para lá? Mas não. Eu queria que ele pelo menos soubesse que eu estou deixando para lá. Quer dizer, se eu vou deixar para lá, você tem que saber que eu estou deixando para lá. E eu quero que você pelo menos me admire, porque eu estou deixando para lá. Eu posso desligar a luz do banheiro que você deixa acesa cada vez que você vai até lá, mas eu vou lhe dizer que eu desliguei a luz do banheiro que você deixou acesa lá. Não pense que eu apenas vou cobrir o seu pecado como a Bíblia está dizendo. Sim? Ok, rapazes, podem se juntar a nós agora. Estou certa? Temos apenas que mencionar o quanto somos misericordiosas.
Vamos começar a pensar diferente. Eu vou deixar para lá. Eu vou cobrir as falhas das pessoas. Eu não vou dizer a ninguém. Eu não vou mencionar isso. Eu só vou orar sobre isso. Sim, vou manter muitos segredos entre mim e Deus agora. Eu estava lendo algo sobre Davi, que finalmente se tornou rei. Sabe, ele foi ungido para ser rei 20 anos antes de usar a coroa. Rapaz, isso aqui é uma lição muito grande. Só porque você está ungido para fazer alguma coisa... Vamos lá, só porque você está ungido para fazer alguma coisa, isso não significa que você vai começar a fazê-lo até que você tenha o seu tempo com o rei Saul e tenha vivido em cavernas. Sabe, uma das coisas que Davi aprendeu com o rei Saul, melhor, que ele nunca aprendeu com o rei Saul, o que foi ótimo. Veja, o rei Saul era um grande lançador. Ele era um especialista em jogar lanças e Davi não sabia como fazer isso. Ele era um pastorzinho doce que tinha estado lá fora cantando hinos e passando tempo com Deus. Todo mundo sabe o que faz quando alguém joga uma lança. Você a puxa da parede e joga de volta para ela. Mas Davi não sabia como fazer isso. Oh, meu Deus, como eu queria nunca ter aprendido a jogar lanças. Como a vida deve ser pacífica se você nunca se tornar um especialista em jogar lanças. Mas, cara, eu te digo que eu poderia atingir meu alvo. Mas agora, ao longo dos anos, eu aprendi a nunca jogar lanças. E enquanto eu lia sobre essa coisa que estava lendo, que foi uma lição muito profunda, e disse que Davi, depois de todo o tempo que ele passou nas cavernas e todo o tempo que passou se escondendo do rei Saul enquanto ele estava tentando roubar a sua vida, veja o que Deus estava realmente fazendo era há um pouco de Saul em cada um de nós. E especialmente às vezes as pessoas que vão ser usadas por Deus, ele tem que colocá-las em torno de um Saul para tirar o Saul de dentro delas. Oh, sim, Deus me deu muitos Sauls em minha vida. Mas eu tive que aprender a não jogar lanças. Você não pode tocar no ungido de Deus. Eu fui ungida. Eu poderia ter pregado muito bem um longo tempo antes de Deus me libertar disso. Mas não teria sido muito bom, porque eu estaria pregando, mas não vivendo isso. Vamos lá. Só porque você está ungido, não significa que você vai ser liberado até que haja um quebrantamento. Esta é outra palavra que não damos muita importância. Independência, vontade própria, fazer do meu jeito. Você joga uma lança para mim, eu jogo de volta para você. Ouça, antes de ficarmos preocupados sobre Deus usar-nos publicamente, nós precisamos ter certeza de que sabemos como nos comportar em casa entre quatro paredes, especialmente quando as coisas não são do nosso jeito. Se você é um bom jogador de lanças, terá que desaprender esse mau hábito em primeiro lugar. O amor sempre procura pessoas para ajudar. Mas você tem que estar mentalmente preparado antes de sair de casa para fazer isso, ou não vai prestar qualquer atenção. Eu não vou nem impedir que levante a mão, mas eu só queria saber quantas pessoas aqui esta manhã tirou pelo menos 30 segundos mentalmente pensando a respeito de pedir a Deus para ajudá-las a perceber pessoas hoje que estivessem em necessidade de definir a sua mente para sair, ser um encorajador, ser simpático, ser agradável, ajudar as pessoas.
Jesus, que na verdade era o amor encarnado. Eu amo isso. Ele sempre teve tempo para ajudar as pessoas. Ele contou uma história, deixando-nos saber como devemos viver. Lucas 10, 26 ao 34. E Jesus disse a ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele disse: você deve amar o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente, e você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente? Sim, você respondeu corretamente. Faça isso. Eu fiz um círculo em volta do faça isso. Porque, veja, muitas vezes nós sabemos as respostas, mas nós não estamos fazendo. Quer dizer, não importa quanto você bata palmas e aplauda a minha mensagem hoje, se você não for para casa e fizer isso, então, se você somente tirasse alguns segundos esta tarde, sentasse em algum lugar e pensasse de propósito, esta é uma das maneiras pelas quais você renova sua mente pensando de propósito, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero caminhar em amor hoje. Eu vou caminhar em amor hoje. Ajuda-me, Senhor, a caminhar em amor hoje. Eu quero ajudar alguém hoje, rapaz, vou te dizer uma coisa, você começa a orar todos os dias, e Deus, eu quero ajudar alguém hoje, com certeza você será a pessoa mais ocupada que possa imaginar. Eu vou te dizer uma coisa, eu não fico entediada. E francamente, eu não sei como qualquer cristão poderia ficar. Faça isso e você viverá, desfrutará de uma vida abençoada, uma vida infinita no reino de Deus. Isso não é incrível? Agora faça isso e você vai desfrutar a sua vida. Eu amo isso. Podemos parar aqui e ter uma festa de aplausos. E um homem determinado a justificar-se perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Como se não soubesse. Assim disse Jesus em resposta a ele: eu amo isso. Foi como: ok, vou aceitar o desafio. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, os quais o despojaram de suas roupas e o espancaram. E os assaltantes seguiram seu caminho despreocupadamente, deixando-o meio morto. E agora eu posso dizer que você encontra pessoas assim todos os dias. Pessoas espancadas pelo mundo, foram feridas, foram abusadas, foram maltratadas, estão deitadas em algum lugar, se não fisicamente, mentalmente, emocionalmente, do lado da estrada da vida, sem esperança e sem ajuda. E agora temos algumas opções sobre o que nós podemos fazer a respeito. E agora, por coincidência, o sacerdote, um homem religioso, ele estava descendo a estrada. E quando viu aquele homem deitado ali naquele lugar, em tal estado, ele passou do outro lado da estrada, ele atravessou a rua para ficar longe dele. Ah, meu Deus do céu. Alguma vez paramos em um semáforo e esperamos que o farol mude para que possamos fugir antes do mendigo chegar à nossa janela? Sabe, às vezes nós apenas não queremos mexer com estas pessoas, sabe, que nos deixam desconfortáveis e não temos a certeza. Bem, é muito simples. Se você sente que Deus quer que você os ajude, ajude. Se você sentir que não, então não. Temos que usar a sabedoria. Nem todo mundo pedindo dinheiro é realmente pobre. Alguns estão ficando ricos. Mas você saberá. Você é guiado pelo Espírito. Você vai saber. Eu vou te dizer algo. Eu prefiro ajudar alguém e estar errada, a não ajudar alguém e estar errada. Amém? Eu prefiro dar a alguém alguns dólares e em seguida ouvir Deus dizer: você não devia ter feito isso. E depois o levita, que também era um tipo de homem religioso na época, desceu por aquele lugar e também viu aquele homem e passou pelo outro lado da estrada. Mas o certo samaritano que viajava desceu até onde ele estava, e quando ele viu aquele homem, ele foi movido, todos digam, foi movido, por compaixão e piedade.
Nós precisamos apenas parar de dizer eu me sinto tão triste sobre eles. Não há problema em sentir pena das pessoas, mas precisamos também estar prontos para nos mover. Onde você está? Vou continuar pregando apenas para você. Sabe-se nada mais, quando você pensar em alguém que está sofrendo, faça uma oração por ele. Seja movido e diga, Deus, conforte ela hoje. Qualquer coisinha, qualquer coisa que não seja nada. A única coisa que não se pode continuar fazendo é não fazendo nada. Não fazer nada não é mais aceitável. Eu lhe digo, eu vivo uma vida emocionante porque eu nunca sei o que Deus quer que eu faça daqui a pouco. Eu não gosto de tudo, mas eu estou feliz em trabalhar com Ele para ajudar pessoas. Então ele moveu-se de pena e compaixão, verso 34, e então foi ter com ele, lavou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e então ele colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem, pediu que cuidasse dele, e ele teve que ir embora terminar seus negócios que tinha a fazer, e ele disse ao proprietário de lá, custe aquilo que custar, e eu amo isso, custe aquilo que custar, cuide dele, quando eu voltar, eu vou pagar a você, custe o que custar. Nós não temos muitos crentes assim, é como se o que for necessário, custe aquilo que custar, o que for preciso, você pode contar comigo. Oh, você não está gostando como deveria. Pelo amor de Deus, Joyce, eu só tenho uma certa quantia de dinheiro. Bem, ninguém está esperando que faça algo que você não pode fazer. Sabe, Deus até desafiou-me. E eu hesitei em dizer isso porque você não vai gostar, você não vai querer aplicar em sua vida, mas eu vou dizer a si mesmo de qualquer maneira. Oh, Deus, ajuda-me assim e assim. Deus me disse um dia, por que você não para de pedir-me para fazer coisas às pessoas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer? Um grupo de homens cristãos, muitos deles no ministério, alguns de negócios, estavam orando dias juntos e eles começaram a orar sobre uma determinada conferência que eles iam ter que fazer. E um homem começou a orar para que Deus fornecesse fundos suficientes necessários para aquela conferência. E oraram por algum tempo e um dos homens parou e disse, não precisamos orar nem incomodar Deus a respeito disso, porque entre nós temos tudo o que precisamos para pagar esta conferência sem nenhum problema de dinheiro. Amigo. Oh, mas você sabe o quê? Nós temos nosso pequeno limite de doação. E rapaz, se Deus quiser algo além disso, vai ser bem difícil, viu? Bem, eu fiz minha parte dando este mês. Agora, como seria se Deus dissesse isso? Agora, olha, você esteve aqui 3 vezes este mês e eu fiz a minha doação para você, então... Estou me divertindo, não sei de você, mas eu estou. Aqui está uma pergunta. Se você tivesse uma necessidade, você seria amigo de você mesmo? Finalmente eu posso dizer que sim, mas por muitos anos da minha vida eu teria que ter pensado, nem tanto. Como é que nós pensamos sobre as pessoas quando se trata de determinados julgamentos, sabe? Eu não sei sobre você, mas tenho que trabalhar nesse tipo de coisa. Nem tudo vem naturalmente para mim. Dave talvez tenha nascido naturalmente agradável e ele ama todos, mas eu não sou assim. Sabe, eu posso ir sentar-me numa cafeteria e pensar, eu não gosto de você. Olha aqui, cara, você parece estranho, hein?
E por que não gostamos das pessoas? Deixe-me contar. Às vezes você olha para uma mulher que é mais magra do que você não gosta dela. Uma das minhas coisas favoritas era sentar-me no shopping, criticar as pessoas enquanto andava para cima e para baixo pelo corredor. Sim, eu estou dizendo a verdade. Bastava-me apenas sentar. Bem, o que um cara bonito como você está fazendo com esta mulher tão feia? É, veja, você também faz isso. Cara, eu não entendo uma coisa dessas. Bem, talvez ele seja uma daquelas pessoas que se preocupa mais com o coração e o espírito de uma pessoa. Talvez ele esteja realmente agindo com um pouco mais de Deus. Ok, aqui vai. Lucas 6,37, não julguem, nem pronunciem qualquer julgamento, nem sujeitem-se à censura e não sereis julgados. Não condenem, pronunciem qualquer culpa e vocês não serão condenados nem declarados culpados. Absolva e perdoe e libere, desista de ressentimentos, deixe-os e serão justificados e perdoados e libertos. Ok, aqui vem a minha pergunta. Se você cometesse o erro, você iria ser amigo de você mesmo? Bem... Ok, é melhor nós voltarmos nisso de forma diferente. Em outras palavras, quão misericordiosos eu sou quando alguém não faz a coisa certa nas primeiras 3 vezes. E quantas vezes eu vou ter que dizer a você aquela mesma coisa de novo, de novo. E veja a vida como uma roda, o que você coloca sobre ela volta para você. Dave e eu temos esse pequeno ditado, coloque isso na roda, coloque isso na roda. Pense antes do tempo. Eu não vou perder a minha calma hoje. Quando eu sair de casa hoje não vai acontecer tudo do jeito que eu gostaria, que eu quero. Eu vou ficar calmo e bem-humorado assim mesmo. Não ficarei chateado o tempo todo. Você acha que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Sente-se e pense desse jeito de propósito. Não se sente lá e pense, se isso acontecer, eu vou ficar zangada. E se aquilo acontecer, eu vou ficar zangada. Rapaz, se eu não conseguir aquela promoção, eu vou ficar chateada. Se você fizer isso mais uma vez, eu vou embora daqui imediatamente. 2 Timóteo 2,23. Mas recuse-se, feche a sua mente contra isso. Sabe, tudo volta para a sua mente. Feche sua mente contra insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas controvérsias sobre questões ignorantes. Você não ama a Bíblia amplificada? Em outras palavras, quando começar um assunto estúpido, diga, eu estou fora daqui. Isso não vai acabar bem, então eu não vou participar disso. Amém? Oh, meu Deus, eu me lembro como eu costumava discutir com Dave apenas para provar que eu estava certa sobre alguma coisa. Eu costumava começar tantas brigas sobre esse tipo de coisa, coisas insignificantes, mal informadas, pouco edificantes, estúpidas, que não fazem qualquer diferença para alguém. Olá, será que tem alguém em casa hoje? Você já teve uma discussão com alguém sobre quem era o ator ou atriz daquele filme da TV? A maioria de vocês é jovem para saber quem foi Harry Fonda, mas Dave costumava pensar que todo mundo era o Harry Fonda. E olha o que nós fizemos. Uma noite eu estava discutindo com ele e nós íamos ficar até mais tarde para ver os créditos do filme, para ver quem era o ator. Ficar sem dormir, ficar cansado no dia seguinte. E sabe, o Espírito de Deus falou comigo. Joyce, será que faria realmente alguma diferença para a salvação de alguém se Dave vivesse e morresse pensando que o ator era o Harry Fonda?
Eu não sei. Recuse-se, feche sua mente contra. Em outras palavras, quando o absurdo começa, é quando você pode pedir a Deus para começar a mostrar-lhe. Quando estiver entrando em alguma coisa que não faz sentido nenhum, por favor, mostre a mim, antes de eu entrar tão profundamente que não possa sair. Feche sua mente contra. Não tenha nada a ver com insignificantes, mal informadas, não edificantes, estúpidas, controvérsias sobre questões ignorantes. Pois você sabe que elas fomentam contendas e criam discussões. Contenda é brigar e discutir, entrar em desacordo, mas a parte que eu mais odeio em contenda é uma tendência à raiva oculta. Onde todo mundo está sorrindo, louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. E você vai para casa e briga a tarde inteira. Ó, David Joyce, como vocês... Glória a Deus. Oh, as crianças, que queridinhos, são tão lindos. E por todo o caminho até a igreja você foi brigando, gritando e berrando? Provérbios 20:11:3 diz: é uma honra para um homem cessar contendas e manter-se distante delas. Mas todo insensato se envolve nelas. Que tal tomar uma decisão de que você vai ser? De agora em diante, eu defino a minha mente para que, quando eu tiver um problema com alguém, eu seja o primeiro a pedir desculpas. Oh, que bom, eu estou ouvindo alguns de vocês assim. Bem, eu acho que essa é uma boa ideia. Sabe, senhoras, eu posso dar um conselho? Os homens fiquem aqui por um minuto. Não espere que o seu marido se desculpe com você, porque ele nem sequer acha que fez algo errado para começar a conversa. Assim, portanto, ele não vai se desculpar. Você vai ser aquela que mais vai pedir desculpas durante toda a sua vida. E assim você pode fazê-la por Deus e ser feliz. Sabe, eu andava por aí zangada por 3 semanas e David nem sabia o que tinha feito. Ele nem sabia o que ele tinha feito. E o que quer que fosse, ele lançava o seu cuidado 2 segundos depois de ter feito qualquer coisa. E sabe, eu ficava zangada e tinha uma dor de estômago e não dormia à noite. E tudo isso era tolice. Era bobagem. Pense nisso de uma forma diferente. Veja como você pode pensar. Quer saber? Vou deixar isso para lá. Não é, eu vou deixar isso para lá? Oh, mas não, eu queria que ele pelo menos soubesse que eu estou deixando para lá. Quer dizer, se eu vou deixar para lá, você tem que saber que eu estou deixando para lá. E eu quero que você pelo menos me admire, porque eu estou deixando para lá. Eu posso desligar a luz do banheiro que você deixa acesa cada vez que você vai até lá, mas eu vou lhe dizer que eu desliguei a luz do banheiro que você deixou acesa lá. Não pense que eu apenas vou cobrir o seu pecado, como a Bíblia está dizendo. Sim? Ok, rapazes, podem se juntar a nós agora. Estou certa? Temos apenas que mencionar o quanto somos misericordiosas. Vamos começar a pensar diferente. Eu vou deixar para lá. Eu vou cobrir as falhas das pessoas. Eu não vou dizer a ninguém. Eu não vou mencionar isso. Eu só vou orar sobre isso. Sim, vou manter muitos segredos entre mim e Deus agora. Eu estava lendo algo sobre Davi, que finalmente se tornou rei. Sabe, ele foi ungido para ser rei 20 anos antes de usar a coroa. Rapaz, isso aqui é uma lição muito grande. Só porque você está ungido para fazer alguma coisa,
Vamos lá, só porque você está ungido para fazer alguma coisa, isso não significa que você vai começar a fazê-lo até que você tenha o seu tempo com o rei Saul e tenha vivido em cavernas. Sabe, uma das coisas que Davi aprendeu com o rei Saul, melhor, que ele nunca aprendeu com o rei Saul, o que foi ótimo. Veja, o rei Saul era um grande lançador. Ele era um especialista em jogar lanças e Davi não sabia como fazer isso. Ele era um pastorzinho doce que tinha estado lá fora cantando hinos e passando tempo com Deus. Todo mundo sabe o que faz quando alguém joga uma lança. Você a puxa da parede e joga de volta para ela. Mas Davi não sabia como fazer isso. Oh, meu Deus, como eu queria nunca ter aprendido a jogar lanças. Como a vida deve ser pacífica se você nunca se tornar um especialista em jogar lanças. Mas, cara, eu te digo que eu poderia atingir meu alvo. Mas agora, ao longo dos anos, eu aprendi a nunca jogar lanças. E enquanto eu lia sobre essa coisa que estava lendo, que foi uma lição muito profunda, e disse que Davi, depois de todo o tempo que ele passou nas cavernas e todo o tempo que passou se escondendo do rei Saul enquanto ele estava tentando roubar a sua vida, veja, o que Deus estava realmente fazendo era: há um pouco de Saul em cada um de nós. E especialmente às vezes as pessoas que vão ser usadas por Deus, ele tem que colocá-las em torno de um Saul para tirar o Saul de dentro delas. Oh, sim, Deus me deu muitos Sauls em minha vida. Mas eu tive que aprender a não jogar lanças. Você não pode tocar no ungido de Deus. Eu fui ungida. Eu poderia ter pregado muito bem um longo tempo antes de Deus me libertar disso. Mas não teria sido muito bom, porque eu estaria pregando, mas não vivendo isso. Vamos lá. Só porque você está ungido, não significa que você vai ser liberado até que haja um quebrantamento. Esta é outra palavra que não damos muita importância. Independência, vontade própria, fazer do meu jeito. Você joga uma lança para mim, eu jogo de volta para você. Ouça, antes de ficarmos preocupados sobre Deus usar-nos publicamente, nós precisamos ter certeza de que sabemos como nos comportar em casa entre quatro paredes, especialmente quando as coisas não são do nosso jeito. Se você é um bom jogador de lanças, terá que desaprender esse mau hábito em primeiro lugar.
were small enough to fit my arms. Now you're standing past the stars. Every goodbye feels like spring. Letting go, but watching wings. I packed your dreams in my old coat, sewed the buttons with a note. Go and find the life you crave. The world is yours. Be strong, be brave. Your laughter echoes down the hall. I trace your name upon the wall. Every mark, every scar you'll gain is proof you lived, not proof of pain. And I know the sky will call your name, but love will never fade away. These are the hands that let you fly, the ones that held you when you cried. I'll be the wind beneath your climb, the quiet prayer you can't define. Go chase the dawn, go paint the sky from these hands that let you fly. Your suitcase full of open dreams. The road ahead is all it seems. I'll stand and watch, no tears tonight. Just faith that burns in morning light. Remember, love's not what you keep, it's what you give and what you leave. And when you soar too high to see, my heart's still tied invisibly. Someday you'll hold your child the same and whisper softly my old name.